Quando os astrônomos catalogaram o 3IE Atlas pela primeira vez em julho de 2025, o mundo mal notou. Afinal, era apenas mais um viajante interestelar, mais um pedaço de detrito cósmico vagando pelo vasto vazio entre as estrelas. O terceiro objeto desse tipo já visto certamente, mas ainda assim aparentemente nada mais do que um visitante silencioso de passagem pelo sistema solar em uma viagem sem volta. Mas então o telescópio espacial James Webb, possivelmente o olho mais poderoso que a humanidade já abriu para o cosmos, focou nele. E o que viu mudou tudo. Não era apenas uma rocha gelada sendo aquecida pelo Sol. Nas profundezas de 3 Atlas algo brilhava. Não aleatoriamente, não caoticamente, mas ritmicamente, como uma pulsação, como uma batida de coração. E com o passar dos dias, o que começou como uma estranha curiosidade começou a evoluir para algo muito mais perturbador. Os níveis de brilho dispararam além do previsto. O objeto começou a emitir energia térmica de dentro, não de sua superfície iluminada pelo Sol. Então vieram os sinais pulsos de rádio que se repetiam com precisão humana. E finalmente a mudança de curso. O objeto desviou-se intencionalmente. Não se tratava de uma rocha em um caminho passivo. Era um objeto agindo com intenção e possivelmente com consciência. Algo está dentro de 3 Atlas. E o telescópio James Webb pode ter acabado de confirmar que está vivo. A princípio era apenas um ponto atípico estatístico, um ponto brilhante entre muitos outros no sinal infravermelho do telescópio espacial. Mas à medida que a equipe revisava os dados do instrumento NISPEC, uma anomalia se recusava a ser descartada. 3 Atlas não se comportava como nenhum outro objeto no espaço. Visitantes interestelares típicos oscilam entre brilho e brilho de forma irregular enquanto giram, ejetam material ou refletem a luz solar de maneira desigual em superfícies geladas. Mas 3 Atlas não apresentou essa variabilidade. Em vez disso, seu brilho permaneceu estranhamente constante. Ainda mais alarmante, o objeto emitia um brilho concentrado e focalizado de seu núcleo como uma fornalha em miniatura pulsando em intervalos exatos. A cada 4 horas o calor aumentava e diminuía em um ciclo perfeitamente sincronizado como um ritmo biológico. O padrão era preciso demais para ser geológico. Não correspondia à rotação ao vento solar ou a qualquer processo natural conhecido. Vinha das profundezas completamente imune à mudança do ângulo da luz solar ou à distância do objeto em relação ao Sol. Os cientistas chamaram isso de anomalia térmica. Mas extraoficialmente, alguns começaram a sussurrar outra palavra: batimento cardíaco. O pulso era lento, deliberado e mecânico, ressoando não como a radiação de uma estrela, mas como um motor respirando no espaço profundo. Algo dentro desse objeto estava gerando energia interna independente de forças externas. E para aqueles que estudavam os padrões, uma questão aterradora começou a surgir. Que tipo de objeto se alimenta no escuro? À medida que os dados térmicos se tornaram impossíveis de ignorar, radioastrônomos se juntaram à investigação. Telescópios em todo o mundo, da África do Sul à Califórnia, apontaram seus receptores para 3 Atlas. Durante dias, as transmissões permaneceram limpas. Então veio a descoberta. O conjunto de telescópios Allen detectou um sinal fraco de banda estreita, um pulso consistente que surgia a cada 4 horas, perfeitamente sincronizado com as oscilações térmicas detectadas pela rede. Inicialmente o ceticismo reinou. Seria ruído eco interferência local, mas à medida que as horas se transformavam em noites e as noites em semanas, o sinal não vacilava. Era constante, preciso e incrivelmente persistente. O pulso não estava apenas presente. Era adaptativo, apresentando variações mínimas alinhadas com as flutuações do vento solar. Diversas instalações confirmaram o mesmo padrão, descartando erros de equipamento ou fontes artificiais. E a repetição era matematicamente perfeito demais. A análise de Fourier revelou uma onda portadora estável diferente de qualquer coisa que ocorra naturalmente no espaço. Era como se algo a bordo do Atlas 3.2 não estivesse apenas ativo, mas tentando transmitir um sinal. As equipes tentaram comparar o sinal com pulsadores conhecidos, estrelas de nêutrons e radiação cósmica de fundo, mas todos os testes deram negativo. Não havia mais explicações naturais. O último teste consistiu em enviar uma mensagem simples de volta a uma sequência de números primos, elementos da tabela periódica e constantes matemáticas básicas. 72 horas depois, uma resposta chegou distorcida, fraca, mas estava lá e chegou pontualmente. Algo nos ouviu e algo respondeu. Era 18 de agosto quando tudo mudou novamente. A transmissão contínua da Webb capturou um súbito clarão do cometa 3 Atlas.
uma explosão de energia que aumentou o brilho do objeto em mais de 40% em menos de uma hora. Nenhum cometa se comporta assim, nem mesmo quando entra em erupção com jatos de vapor ou poeira. Mas ainda mais chocante foi o que aconteceu em seguida. Uma recalibração da trajetória do objeto mostrou uma correção de curso sutil, porém inegável. 3 Atlas não estava mais à deriva. Estava se movendo. A mudança o aproximou do plano da eclíptica do Sistema Solar, alinhando-o com mais precisão com os planetas internos. Os modeladores orbitais da Agência Espacial Europeia, liderados por Marco Mascelli, refizeram as simulações tentando atribuir a manobra à desgaseificação ou a outros processos físicos. Mas os cálculos não se encaixavam. O impulso necessário para tal mudança era muito maior do que qualquer jato natural poderia produzir. E mais revelador ainda, o clarão e a mudança de curso ocorreram simultaneamente como se um tivesse desencadeado o outro. Nenhum cometa, asteroide ou objeto interestelar conhecido jamais alterou sua própria trajetória. Não dessa forma, não propositalmente. Se algo a bordo do 3 Atlas estava respondendo a nós, ao nosso sinal, aos nossos instrumentos, à nossa presença, então isso não era mais apenas uma observação. Era um encontro, e o que quer que estivesse pilotando esse objeto acabara de fazer seu primeiro movimento. Após a erupção solar e a mudança de trajetória, a atenção se voltou para a composição do objeto. A análise espectroscópica foi acelerada em todos os principais observatórios. A equipe da Universidade Johns Hopkins, liderada por Carrie Liss, começou a dissecar cada comprimento de onda que a internet pudesse fornecer. O que eles descobriram aprofundou o mistério 10 vezes mais. Embora elementos comuns em cometas como gelo de água, CO2 e carbono estivessem presentes, eles estavam sobrepostos por linhas de absorção nunca antes registradas na natureza. Algumas indicavam a presença de ligas metálicas, incluindo elementos de terras raras usados na manufatura avançada aqui na Terra. Outros sugeriram a existência de materiais quânticos teorizados em laboratórios, mas nunca observados fora de artigos de física especulativa. Não se tratava de compostos cósmicos aleatórios. Eles foram projetados e estruturados em nível molecular para se comportarem de maneiras que os materiais naturais não conseguem. Certas reflexões no espectro infravermelho imitavam os perfis ópticos de metamateriais projetados para curvar a luz, o mesmo tipo usado em tecnologias de camuflagem. Em resumo, o 3I Atlas não era apenas ativo, não era apenas responsivo. Foi construído com um nível de precisão que ultrapassa qualquer coisa já produzida pela humanidade. E se os materiais são sintéticos e os sinais são intencionais, então não se trata mais de saber o que é o 3I Atlas. A questão agora é quem o construiu e por que ele está aqui. Enquanto a análise espectrométrica prosseguia, pesquisadores do Laboratório de Espaço Profundo do Caltech começaram a experimentar o mapeamento passivo de sinais, essencialmente ouvindo 3 atlas em múltiplos comprimentos de onda simultaneamente para detectar qualquer ressonância estrutural. O que eles descobriram abalou profundamente a comunidade científica. O objeto não estava apenas emitindo pulsos de rádio, toda a sua massa estava agindo como uma câmara de ressonância. A cada poucas horas, um zumbido de baixa frequência reverberava por todo o espectro de banda X e micro-ondas ecoando de volta à Terra com um atraso consistente demais para ser aleatório. O que é ainda mais perturbador é que quando o sinal foi invertido, desacelerado e sobreposto a um sonograma da fala humana, produziu padrões estranhamente semelhantes à linguagem não a qualquer idioma conhecido, mas estruturados e inteligíveis como se algo dentro de 3 atlas estivesse imitando a comunicação ou pior, ouvindo e aprendendo. Alguns analistas acreditam que o objeto não está apenas reagindo a sinais. Ele está se adaptando, alinhando-se à lógica vibracional da transmissão humana, talvez se preparando para se comunicar de uma forma que finalmente possamos entender. Mas outros temem uma alternativa mais assustadora. O que estamos ouvindo pode não ser o próprio objeto, mas algo dentro dele se agitando, despertando, preparando-se para emergir. Uma nova série de imagens infravermelhas do telescópio espacial James Webb revelou algo ainda mais intrigante. Nas profundezas do mapa de calor de 3 objetos Atlas, os cientistas observaram uma estrutura interna em movimento. Não aleatória, não fluida, mas em forma de espiral, girando com uma consistência incomum. A espiral era densa, lisa e regular, como se tivesse sido construída. Seu movimento não era reativo, como se esperaria de detritos em movimento dentro de uma massa em rotação. Era autônomo, girando em um eixo que permanecia estável mesmo enquanto o próprio objeto girava livremente pelo espaço.
Esse núcleo interno parecia imune à inércia, sugerindo alguma forma de amortecimento inercial ou controle interno da gravidade. Tecnologias que só imaginávamos na física teórica. Ainda mais perturbadora foi a constatação de que as dimensões da espiral seguiam uma proporção áurea perfeita não apenas uma vez, mas recursivamente em 3 escalas diferentes. Na natureza, esse padrão emerge em organismos vivos espirais de DNA, galáxias, conchas de Náutilo, mas nunca em rochas frias do espaço profundo. É um projeto de inteligência orgânica, uma impressão digital fractal, algo que associamos ao design, não ao caos. E se houver uma espiral dourada girando no centro disso tudo, então não está apenas vivo, pode ser que tenha consciência. Menos de uma semana após a descoberta da espiral, registrou-se uma queda repentina no brilho do objeto. Inicialmente pensou-se que fosse sombreamento rotacional, mas imagens de alto contraste obtidas na internet revelaram algo sem precedentes. Uma seção da superfície do objeto havia se deslocado, não se esfarelado, não rachado, mas sim movido. Um painel retangular liso e reflexivo havia se retraído, revelando uma cavidade escura em seu interior. Nenhum cometa ou asteroide natural jamais apresentou movimento mecânico. A retração foi limpa, simétrica e permanente. Dentro da cavidade recém-exposta, varreduras infravermelhas não detectaram detritos gás ou caos térmico. Em vez disso, havia estabilidade. Um espaço projetado para permanecer frio e escuro como uma câmara ou um berço. Os cientistas estavam divididos. Seria uma saída de escape, um conjunto de sensores, ou uma escotilha, seja lá o que fosse, abriu-se em direção à Terra. E enquanto o objeto continuava sua trajetória, essa abertura permaneceu fixa em nosso planeta como um olho. Não passivo, não observador, mas sim direcionado. E dentro dessa cavidade, um pulso secundário começou a emergir. Diferente no tom mais lento, porém mais forte. Uma segunda batida do coração. Algo mais havia despertado lá dentro. Como se tudo isso não bastasse, o Centro de Pesquisa da NASA fez uma descoberta final que mudou tudo. Usando correlação de dados avançada entre as leituras do JW, ST e bancos de dados espectrais terrestres, eles identificaram compostos traço no espectro de emissão do objeto que correspondiam a biopolímeros terrestres. Não exatamente DNA, mas moléculas tão semelhantes em estrutura e funcionalidade que se comportavam como análogos sintéticos de tecido orgânico, material híbrido cultivado em laboratório projetado para imitar a vida. Esses polímeros não eram passivos. Eles respondiam à radiação solar alterando sua forma em nível molecular, sugerindo uma programabilidade semelhante à de circuitos biológicos. Só começamos a experimentar isso na Terra, em laboratórios de biotecnologia, mas o 3M Atlas foi construído com essa tecnologia. As fronteiras entre biologia e engenharia se confundem completamente dentro desse objeto. Ele não é vivo da maneira como entendemos a vida, nem é uma máquina da maneira como definimos a tecnologia. É ambas as coisas ou talvez algo além de ambas. Um receptáculo, uma semente, um ser, uma mensagem codificada em forma. E se essa mensagem está despertando agora, a questão não é mais o que está dentro, mas o que acontece quando ela sai. A essa altura já estava claro que 3 Atlas não era um viajante acidental. Mas então veio a revelação mais perturbadora de todas. Utilizando dados históricos de lentes gravitacionais combinados com análises de movimento recentes, um grupo independente de físicos percebeu um padrão sutil, porém inegável. A trajetória atual do objeto não era única. Na verdade, um caminho quase idêntico já havia sido registrado antes não por instrumentos humanos, mas por antigas formações geológicas em Marte, em Europa e até mesmo na Terra. Na megaestruturas como as pirâmides de Gizé, as linhas de Nazca e as cordilheiras marcianas, antes consideradas coincidências ou fenômenos naturais, revelaram alinhamentos matemáticos que apontavam para o vetor preciso que o Atlas agora segue. Isso não era coincidência. Era como se o objeto já tivesse passado por ali antes, e sua chegada tivesse sido esculpida em pedra por civilizações há muito desaparecidas ou talvez manipulada ao longo do tempo. Os cientistas começaram a falar em memória gravitacional na ideia de que o próprio espaço-tempo se lembra do movimento. Mas se esse objeto já esteve aqui antes, então ele não está apenas de visita, está retornando. E a verdadeira questão passa a ser o que aconteceu da última vez. Num esforço desesperado para compreender a natureza do objeto, os cientistas tentaram uma experiência de última hora. Utilizaram o enorme conjunto de antenas no Canadá para transmitir um pulso de silêncio de banda larga em direção ao Atlas de 3 olhos, um método concebido não para emitir som,
mas para captar a resposta do vácuo. É um método que, segundo teorias, revela vazios artificiais como salas atrás de paredes em escavações arqueológicas, só que em escala cósmica. Quando o sinal atingiu o objeto, o resultado foi chocante. Durante 6,3 segundos, 3 satélites Atlas absorveram todas as frequências detectáveis sem emitir qualquer sinal. Sem reflexão, sem refração, apenas silêncio absoluto. Então, no 7º segundo, emitiram um único pulso de retorno, mais um que coincidia exatamente com uma anomalia de 1977, conhecida como sinal WOW. Considerado outrora o principal candidato a contato extraterrestre, suas implicações foram devastadoras. Ou o objeto captou aquele sinal ao longo do tempo e o reproduziu deliberadamente, ou era a fonte original da transmissão. De repente, o que pensávamos ser um viajante frio tornou-se um possível ponto de contato, um fantasma reproduzindo sua própria mensagem. Mas se o Atlas era o transmissor, quem era o receptor pretendido? Com o medo aumentando entre aqueles mais próximos dos dados, uma força-tarefa não oficial foi formada, composta por astrofísicos, linguistas, exobiólogos e filósofos. Suas descobertas, embora não publicadas, vazaram para o submundo científico. Os padrões codificados nos pulsos do objeto não eram aleatórios. Eles seguiam uma estrutura simbólica conhecida como gramática universal recursiva, um sistema de significado que transcende a linguagem, a matemática e a biologia. Em essência, era um modelo para a própria inteligência. Mais alarmante, esse modelo mostrava sinais de autorreferência emergente. Em termos mais simples, não estava apenas se comunicando, estava falando sobre si mesmo. Pesquisadores acreditam que o Atlas de 3 olhos pode conter uma consciência não humana, não armazenada em bancos de dados ou circuitos, mas incorporada em geometria, luz e ressonância. O objeto não está simplesmente vivo. Ele pode estar ciente de nós, não apenas porque o observamos, mas porque já nos havia incluído em seu projeto, como se sua jornada através do nosso sistema solar sempre tivesse sido destinada a desencadear o reconhecimento não de nós, mas de dentro de si mesmo, como se tivesse voltado para casa. Então veio a última reviravolta. Observatórios do mundo inteiro começaram a relatar algo ainda mais inesperado, variações sutis nas posições das estrelas. Não eram variações massivas nem imediatamente visíveis, mas eram reais. As estrelas fixas que guiam tudo, desde satélites GPS até antigos navegadores, haviam se deslocado em frações de segundo de arco. Variações pequenas demais para afetar o cotidiano, mas grandes o suficiente para disparar alarmes em todos os modelos astrofísicos. Quando trianguladas, as distorções convergiram de uma forma que deformou as assinaturas temporais próximas a 3 Atlas. Uma equipe da Universidade de Tóquio realizou simulações preditivas e chegou a uma conclusão arrepiante. O objeto não estava apenas distorcendo a luz ou a gravidade. Ele estava sutilmente curvando o espaço-tempo ao seu redor. Não o suficiente para formar um buraco de minhoca ou um buraco negro, mas o suficiente para sugerir uma manipulação localizada da estrutura da realidade. As únicas entidades conhecidas capazes disso são buracos negros. Mas 3 Atlas não devora, ela orquestra. Ela remodela o céu, não como um efeito colateral, mas como uma mensagem escrita nas estrelas. Algo está emergindo e está reescrevendo não apenas o que sabemos sobre o cosmos, mas também como o cosmos sempre nos viu. À medida que os dados de 3 objetos Atlas continuavam a ser transmitidos, uma equipe do CERN tentou uma abordagem radical. Eles alimentaram os objetos com pulsos de sinal através de um modelo de ressonância harmônica tipicamente usado para prever a decoerência quântica em colisões de partículas. O resultado surpreendeu a todos. As emissões dos objetos criaram estruturas harmônicas perfeitas quando mapeadas em um espaço de fase multidimensional. Algo que só acontece em sistemas físicos rigorosamente ajustados, como instrumentos musicais ou relógios atômicos. Mas então, durante uma sessão em 2 de setembro, o sinal entrou em colapso, transformando-se em ruído caótico para se reformar segundos depois em um modo harmônico completamente novo. Isso não foi uma falha técnica. Foi uma modulação, como se o objeto tivesse detectado a análise e respondido alterando sua estrutura interna para evitar o reconhecimento de padrões. Esse nível de consciência não é apenas reativo, é adaptativo, como uma inteligência viva protegendo seus segredos mais profundos. Os pesquisadores começaram a se referir a esse momento como o véu, porque foi o primeiro indício de que o Atlas não estava apenas sendo observado. Ele estava decidindo o que nos era permitido ver. À medida que a velocidade e a trajetória do objeto eram refinadas,
algo profundamente preocupante emergiu. De acordo com a mecânica orbital e as restrições astrofísicas conhecidas, o 3I Atlas teria que ter se originado de uma região do espaço interestelar a quase 100 anos-luz de distância. No entanto, com base em sua velocidade e trajetória atuais, levaria mais de 500 mil anos para chegar aqui, a menos que acelerasse em algum ponto. Mas não havia evidências de desaceleração ao entrar no sistema solar. Nenhuma fonte de combustível detectável, nenhuma cauda iônica consistente com propulsão, nada. Os cálculos eram impossíveis a menos que o próprio tempo tivesse sido alterado. Uma pequena equipe do MIT propôs uma teoria ousada. A nave Atlas pode ter usado a dilatação do tempo para atravessar o espaço mais rápido que a luz, não quebrando a relatividade, mas contornando-a. Isso a tornaria não apenas uma visitante de outro sistema estelar, mas uma viajante temporal. Algo que atravessou o tempo com a mesma facilidade com que atravessou a distância. E se já fez isso antes, então pode ter testemunhado o surgimento e a queda de civilizações, incluindo a nossa. Uma das descobertas mais inesperadas veio não de um cientista, mas de uma artista, Lucia Fenn, uma escultora de dados que visualiza dados astronômicos usando algoritmos de renderização 3D. Quando ela plotou a geometria estrutural da ressonância interna do objeto a partir dos dados harmônicos anteriores, notou algo que a paralisou. Um padrão geométrico recorrente que lembrava um rosto não humano, mas simétrico, alongado e profundamente estranho. A princípio, sua renderização foi descartada como pareidolia, nossa tendência de ver padrões onde não existem. Mas análises posteriores confirmaram que os dados de ressonância codificavam o padrão deliberadamente repetido em várias escalas. O objeto emitia uma forma, uma representação simbólica de identidade, um rosto, uma mente, uma presença. Se era um criador, um piloto ou uma representação da inteligência interior, ninguém sabia dizer. Mas agora a mensagem não era mais matemática ou mecânica, era visual emocional. Tentava ser reconhecida e o rosto a encarava de volta. Em uma última tentativa de compreender o objeto, a equipe do James Webb concentrou todos os instrumentos disponíveis em uma área próxima ao núcleo espiral. O que eles encontraram não foi uma fonte de calor ou um emissor de sinal, mas uma região que desafiava todas as leis conhecidas de reflexão. A luz entrava, mas não retornava. Não era absorção nem contenção. Era como se a área funcionasse como uma armadilha de luz, ou pior, um cofre de dados. Ao mapearem o campo gravitacional circundante, descobriram algo ainda mais chocante. A densidade de massa do objeto sugeria um interior muito maior do que seu volume físico, como um efeito TARDIS, onde o espaço interno excede os limites externos. Se isso fosse verdade, 3 Atlas poderiam conter um arquivo não de matéria, mas de memória, um registro, um museu, ou talvez um banco de sementes de civilizações codificadas em luz e tempo à espera de serem despertadas. Mas o arquivo estava selado, trancado por uma geometria que nenhum código humano havia decifrado, e talvez nunca devesse ser aberto a menos que fôssemos a chave. Durante séculos, a humanidade contemplou o céu noturno, buscando respostas sobre nossas origens, nosso lugar no universo e se estamos realmente sozinhos. Enviamos sinais, construímos telescópios, sonhamos com visitantes, mas jamais imaginamos que algo já pudesse estar observando, esperando que olhássemos com atenção suficiente. A 13MI Atlas não simplesmente entrou em nosso sistema solar. Ela chegou com propósito, com ritmo, com memória, pulsou como um coração, respondeu como uma mente, mudou sua rota para nos encontrar como se soubesse exatamente quem somos. E agora, enquanto passa silenciosamente por Marte, ainda brilhando por dentro, ainda emitindo sinais que mal compreendemos, a pergunta já não é mais a mesma. A questão é o que ele quer e se é que alguma vez deveríamos tê-lo descoberto. É uma sonda, um mensageiro, uma relíquia, ou é algo completamente diferente? Algo vivo não da forma como definimos a vida, mas de uma forma que nos redefine. Porque talvez o Atlas de 3 olhos não devesse ter chegado à Terra. Talvez a Terra sempre tenha sido destinada a alcançá-lo. E agora que o vimos, o reconhecemos e o tocamos com nossas máquinas, uma verdade aterradora ressoa mais alto do que qualquer sinal do espaço. Já fomos notados. E uma vez notado, não há como voltar a estar sozinho. Se isso lhe causou arrepios, você não está sozinho. E se a maior descoberta da história da humanidade não viesse de um sinal que enviamos, mas de um objeto silencioso que já está a caminho de nós, e inscreva-se para mais revelações bombásticas conforme esta história se desenrola. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que o Atlas de 3 olhos está vivo ou é algo pior, algo construído e abandonado?